O quanto o homem precisa, o que ele precisa, o quanto ele precisa para sentir plenitude. Será que a gente, às vezes, perde a lucidez dessa simplicidade? Outro dia eu estava refletindo sobre, inclusive sobre a falta de lucidez para agora, onde achamos tanto ter, sei lá, e a gente não observa. E eu percebi que eu comumente entro em nostalgia. Eu até comentei isso com a Karen, então, sobre exatamente isso. Aí eu fazendo uma análise sobre isso, sobre a questão de você voltar ao passado e lá ver as questões, sei lá, minha mãe, a infância e outras coisas. Eu percebi que, na verdade, é que a nostalgia era, de alguma forma, a falta de lucidez para agora, a falta da simplicidade para agora. Às vezes está tudo tão bonitinho, tão perfeito, e a gente não percebe. É o que a gente tem que fazer? Ficamos presos ao passado. Não são todas as pessoas que são assim, não. Tá? Alguns vão dizer, não, porque você é canceriano e tal. Não é. Aí eu comecei, nessa análise, eu percebi que a nostalgia, até certo ponto, é como se você não tivesse vivido plenamente aquele momento que passou. Não percebeu que ele era muito bom. Ele era incrível, ele tinha magia. Tanto que você quer voltar lá. E você perdeu a simplicidade lúcida do que era estar lá. É por isso que você quer voltar para talvez aproveitar mais um pouco, ou para finalmente perceber aquilo que você não percebia, a presença da sua mãe ali às vezes, a presença da família junta, coisas que são cliques simples da vida. Às vezes os mais incríveis, né? Nesse momento, por exemplo, eu estava escrevendo esse texto, é a parte que mexeu bastante comigo quando eu escrevi esse texto. Eu estava sentado escrevendo o texto, estava no quarto, estava tocando com esse fone aqui, tocando a mesma musiquinha que eu estou ouvindo aqui agora, daqui a pouco eu digo qual é. Eu olhei no chão, num lapso de pensamento e busca, e vi a Cacau sentada no chão, olhando para o banheiro onde a Carita estava. Aí, de repente, ela olhou para mim, e aí eu estou ouvindo essa música que está tocando aqui, e eu vi os olhinhos delas, eu pensei, aí eu abri a lucidez para isso que eu estou falando agora. Eu estava falando de simplicidade e tal, mas a gente perde a essência de algumas coisas. Ela me olhava com um amor tão lindo, e eu também estava, ao mesmo tempo, num ambiente extremamente amoroso. Tava aí a Kari, tá tão bonitinha, a gente estávamos juntinhos ali, tá? E tá tão fofinho, tão legal. Aliás, deixa ela ali. Ela tá na coleirinha ali, deixa ela quietinha ali, tá? Para ficar protegidinha ali, energeticamente. Aí é como se fosse assim, a música que tava tocando na hora, não era essa que eu tô ouvindo exatamente, mas é do mesmo disco, que é a de Geraldo Azevedo, Diana Me Deu um Talismã. Eu tava pensando no Talismã, né? Eu fiquei refletindo a melodia muito bonita desse disco Cantoria 2, do Elomar Xangai, Geraldo Azevedo e Vital Farias. Poucos vão conhecer aqui no canal. Aliás, só a galera acima de uma determinada idade e que gosta. Os novos só vão conhecer se levarem algum incentivo do pai ou de algum lugar. E vejo que a gente às vezes está querendo ir para o futuro. Por exemplo, eu me vejo estudando medicina, aliás, esperei que eu vou falar da parte da prova. E eu fico assim, breve vou me formar e tal, aí eu vou poder fazer isso, a gente vai poder fazer aquilo, a gente finalmente vai poder... E de repente eu não percebo a beleza deste momento. Assim, a linda simplicidade do agora, das coisas mais que a gente, cara, se pede, vai por mim, pede. É muito bom algumas coisas que a gente não está percebendo, elas são incríveis. Tem união, tem paz, está todo mundo tranquilo, os bichinhos estão ali olhando para a gente, velho, com amor que eu não sabia dizer o tamanho dele. Para Cacau, o olhar que ela tinha para mim ali, ela não precisa de nada. Ela nem pede, né? Ela só parece você der água e ração para ela, cuidar dela, mas nada, ela só quer estar do seu lado. Assim, acho que são as coisas mais legais, como eu perto da Carita, eu fiz muito disso. É exatamente assim que eu vejo. É nessa simplicidade que eu estou tentando abrir a lucidez para entender o que de fato é ser simples. A simplicidade não tem a ver com valores financeiros ou riqueza, não é isso. Até porque você pode muito bem estar fisicamente com bastante situação e estar simples. Está conseguindo sentir pequenos momentos, não se perde nisso. O problema é que muitas vezes a gente liga a questão financeira, a ligação da simplicidade. Talvez, de fato,
e a gente vai ver alguns estudos que eu coloquei aqui, que seja verdade. Quando você começa a ter muitas coisas, de fato é ter a palavra. Você passa a não ser mais lúcido para o que está acontecendo, ou talvez os estímulos que você precise para entender estão muito altos, e você perdeu a pureza disso. Eu tenho um amigo, de cá, Cacau. Eu tenho um investe, cara, deve ter uns, sei lá, uns 400 Bitcoin, o cara... Mas tinha uma fase, ele tinha uma necessidade muito grande disso desde novo, né? Ele não respeitava e tal. Tinha uma fase dele em que cuidávamos do IVA, Instituto Astral, juntos. E nós cuidávamos com atenção, com carinho, com vontade de fazer alguma coisa. Nós começamos a planejar o primeiro site juntos. Ele chegou depois, assim, ficou um grande amigo. E um dia encontrei ele, depois de muitos anos. Ele falou assim para mim: eu sinto falta, nada supera, nada, Saulo, ele falou, aquilo que a gente sentia ali, nada. Não era a coisa, era como a gente fazia, era o momento que nós estávamos. Só que a gente não percebia, eu estava agoniado querendo ganhar dinheiro a qualquer custo, velho. Estava agoniado tentando fazer o Berger, já te respondo, tá? Daqui a pouquinho, tá? E foi uma coisa tão interessante que eu fiquei pensativo sobre isso, sobre o que ele viu, né? E a gente às vezes está mergulhado e não percebe a magia que está ao nosso lado. Vamos pegar alguns conceitos, mas deixa eu falar aqui, já vou falar da questão da prova. Eu estava sentado na faculdade hoje, eu tenho a prova de neuro. Difícil. Tão difícil que os 90% dos alunos não tinham terminado a prova em 3 horas. Eles deram mais 1 hora, nunca aconteceu isso, porque eles viram que realmente passou. Mas começou a prova, estava todo mundo ansioso e tal, aí eu falei, tinha um espaço no sol, só uma cadeira estava no sol. Eu olhei, ninguém sentou nela, né? Eu sentei no sol assim, e vi que o ar-condicionado estava batendo, então estava perfeito. O ar-condicionado da sala batia em mim, o ventinho, e eu ali naquele local. De repente eu me acalmei, não sei se foi a luz do sol em mim, não sei se foi o pensamento que eu estava sobre as palavras que a Carita tinha me dito antes de sair de casa, que ela falou para mim assim, atenção plena, coluna ereta, respira. Eu pensei nisso, né? E de repente minha mente acalmou assim, de um jeito muito legal assim, e eu olhei para todo mundo bunhado assim, meio nervoso assim, as pessoas. Eu senti que era um momento especial, que era um momento que eu tanto na minha vida quis fazer, que era uma prova da medicina. E em vez de eu estar curtindo aquilo como se fosse uma coisa incrível, simples, essa é a visão da simplicidade. Você entendeu o manjar que estava na sua frente. Eu estava com a coisa mais deliciosa que podia estar ali, fazendo uma prova relativamente preparado para ela, eu acho, pelo menos medianamente, de neuro. E consegui responder as questões ali dentro do que eu sei que dava. Então aquilo era incrível. Não era por estar ansioso, agoniado, era por estar curtindo aquilo. Foi isso que eu fiz. Então eu peguei, respirei, baixei assim, sentindo o sol sobre mim, eu peguei a caneta assim, abri os olhos e falei, vambora. Calmo. Aí minha mão, a letra estava bonita, cara. Coisa que não é normal. Eu fiz calmamente cada parte assim. E foi isso daí que veio esse tema. Ele já tinha pensado, mas ele tomou forma ali, sobre a simplicidade de tentar isso. Eu fui buscar conceitos para não ficar somente nesta visão. Então, assim, eu vou trazer algumas coisas a mais, tá? Mas só para começar. A Vida nos Bosques, de Wander, ele diz o seguinte, Wander, simplifique. Eu digo, deixe suas vidas ser uma busca deliberada da simplicidade. Com o mínimo de perturbações, aprendi que as necessidades da vida são poucas. E a paz e a felicidade vêm de nos desprendermos do desnecessário. Vê que profundo. Nos desprendermos do desnecessário. Eu vou perguntar uma coisa para você. Você reconhece alguma coisa que lhe é... Vê, coisa não é só palpável. Alguma ação, algum pensamento, alguma preocupação, alguma desarmonia, alguma emoção, algo, vou até tirar alguma coisa. Você conhece algo físico ou não que lhe é desnecessário? Aí eu começo a pensar que muitas vezes sim. Porque às vezes eu abri a gaveta hoje sem querer, não foi, cara?
Eu abri a gaveta para procurar uma caneta, antes de ir para lá. Eu procuro a caneta. De repente eu falei, nossa, por que a gente tem tanta coisa? Você vê quanta coisa que a gente fez aqui que não sabia nem que existia. Estavam aqui, coisas desnecessárias, não estão ali. E não que a gente não deveria. Obrigado, Joromil, já te respondo também, sempre junto aqui, fazendo uma mensagem legal. A gente não precisava de tanto. E não é, aquilo era uma imagem, uma gaveta que eu abri assim, no meio do nada. De repente eu. Só que na minha mesa tem um monte de coisa que eu não sei se eu preciso. Sério, se eu levantar aqui, é porque é bagunçado aqui, vocês não estão vendo. Mas tem coisas que eu acho que eu não preciso aqui. Mas tem. Eu sempre penso, não quer dizer que isso eu não possa ter. A simplicidade não é o ato de deixar de ter. Mas é pensar, será que eu não gastei muita energia com essas coisas, tentando tê-las, ou me esforçando em pequenos pensamentos, onde às vezes eu deixei de colocar a minha atenção, o meu foco no local que talvez fosse mais importante. É disto, né? A gente às vezes não percebe que a gente perde a simplicidade por uma questão até social. Nos colocam que nós temos que consumir, nos colocam, a gente tem que comprar. Se você parar para pensar, você está assistindo no YouTube aqui, daqui a pouco vai aparecer um anúncio, uma coisa para você comprar. E se você vai ver aqui, daqui a pouco vai essa mesma coisa que você já tinha olhado no navegador, aparecer de novo para você comprar, eles ficam enfiando coisa por dentro do nosso ser, lá ele, para você comprar coisa. Uma técnica de lavagem cerebral que nos tira a simplicidade, nos dando sensação de recompensa. Aliás, vou lhe dar uma dica e nunca mais esqueça dela se você puder. Vai lhe ajudar. Qualquer pessoa que usa marketing digital intenso com lavagem cerebral está agindo inconscientemente de má fé. Não é honestidade. Se você entrar num site, sabe aquele site? Sério isso que eu estou falando, tá? Eu saio na hora. Se entrar, eu sou programador, velho. Zé Cu, mas sou. Sabe aqueles lugares que você vai descendo e assim, você não sei o que, não sei o que, clique aqui para ver, você não sei o que, não sei o que, você vai descendo a página, toda hora, tentando falar, clique aqui para ver que é importante, demora meia hora para você ver o produto. Lavagem cerebral, aquilo é uma técnica de marketing digital voltada à compensação dopaminérgica. Se você encontrar um negócio, eu já sei até de entrar, como é o site, eu já saio, porque quem faz isso só está pensando, estudou para ganhar dinheiro. Ele não pensou em você. Entre no site educado. Lá tem um site, tem um produto, tem uma pessoa oferecendo um produto, o produto custa tanto. Perfeito. Um preço honesto, educado, R$ 7,47. Porque eu botei meus impostos, então meu produto custa isso. Eu não me sinto enganado. Vale o preço, vale, não quer lavar minha mente, aqui eu quero isso, o preço é isso, beleza, eu vou levar. Já vaza logo, isso é lavagem cerebral. Eles fazem lavagem cerebral na gente que tira as nossas simplicidades, tira da gente a forma simples de que, se você não está ligado nisso que eu estou falando, são pequenas coisas que vão tirando agora. Eu sempre cito aqui o livro de Eckhart Tolle, que é O Poder do Agora, talvez os livros mais legais que você não leu, deveria. A simplicidade não está no que você possui, na falta de posses, mas no estado de estar presente. Aquilo que está falando aqui. Atenção plena, mantra caróstico. Quando você está verdadeiramente no agora, sem peso do passado, ou ansiedade no futuro, a paz, a percepção do agora. A simplicidade é, acima de tudo, um estado mental de alta lucidez. Não pode se ser simples com a lucidez afetada. Quer dizer, você está lá preocupado com o que passou, nostalgia, ou com o que está por vir, não existe nem lá nem cá, só agora. Voltando aqui, Simplicidade Voluntária, fala aqui também de Duane Elgin, é um livro. A simplicidade é a arte de viver com menos. Isso é o que ele está falando aqui, tá? A gente vai analisando. Mas sem a sensação de privação, equilíbrio. Cara, ninguém está falando para você não ter dinheiro, não dá para não ter nesse mundo. Infelizmente, é assim que é. Se você não tiver, não correr minimamente uma harmonia, você não vai viver em paz. Isso vai ser falado aqui também, tá? E elas nos convidam, continuando, a avaliar nossas prioridades e focar no que é essencial. Ao mesmo tempo que promove uma vida interior rica, viver com menos é, paradoxalmente, viver mais. E viver muito por dentro, né? O Tao Te Ching de Lao Tse, livro muito antigo, a simplicidade é o caminho para a harmonia com o Tao. Acho que eu li Tonhão.
Juro, velho. Desculpa. Ela é o oposto do excesso da artificialidade. Quando o homem abandona suas ambições, vive de acordo com a natureza. Encontra a paz verdadeira, a simplicidade, então, é uma virtude divina e um retorno essencial. Na arte da simplicidade, de Dominique, ele também fala: simplicidade é uma escolha de vida. Ao simplificar nossas posses, nossas relações e nossos pensamentos, redescobrimos o prazer que é essencial e deixamos de lado o ruído. Ela não é apenas uma estética, mas um modo de ser que traz leveza e clareza. Também se fala aí da questão do minimalismo, mas é um minimalismo inteligente, aquele que você realmente tenta colocar até sua atenção, seus recursos. A atenção é o recurso mais caro que você tem, você não percebe, mas é. Às vezes a gente tem muito tempo, mas é impressionante. O que a gente tem de maior valor é a sua atenção, e ela estão tentando roubar ela o tempo inteiro. Visualização, é isso que os caras querem, velho. Todo mundo quer hoje em dia visualização de produto, visualização de um canal no YouTube, e às vezes a apelação para isso é imensa, tirando tanto de quem faz como de quem recebe a capacidade de viver a simplicidade de si mesmo, o tempo todo correndo atrás de um desespero de retorno. Isso tira essa parte, e também está contido disso a falta desse aspecto de minimalismo, onde a gente tenta controlar ao máximo, observar o que está acontecendo. Eu lembro quando eu comecei a estudar projeção astral. Olha a nostalgia de novo aí, cara. Eu não tinha internet, eu não tinha. Tá? Eu não percebia, era um momento que parecia difícil, meus pais tinham se separado, nós morávamos num lugar distante, tinha muito pernilongo lá, eu estudava numa certa distância dali também, mas existia alguma coisa que eu não via. Eu lembro que na necessidade eu fui na casa de um amigo que ele tinha internet, era um modem West Robotics 2400. Kbytes, viu? Não é megabyte não. Aí nós fomos lá, e eu fui lá, pedi para ele para andar na internet, que eu precisava achar informação sobre esse assunto que eu estava tendo. Eu tinha 15 anos. Eu preciso ver isso aqui, porque eu estou saindo do corpo, não sei o que é isso. Ele falou: vem cá. Ele pegou o computador ali, eu sentei, eu já sabia um pouquinho, né, que eu já estava começando a estudar aquelas máquinas que eu estudei na Byte um tempo, quem conhece a Byte em Salvador, COBOL, Fortran e DOS, né? Aí um monitor verde, né? Você vai saber a galera da antiga. Verde, tela monocromática, acho que a tela verde. Era verde. Sei lá como é que é o nome daquilo, eu não lembro mais, tem um nome. Aí eu baixei uma técnica, ele fez o favor de imprimir para mim impressora matricial. Cara, velho, eu peguei uma página, era uma página e meia, e fui para casa. Eu devorei cada letra daquele texto. Era um negócio que para mim era impressionante. Eu, meu quarto, com medo, sem nenhum conhecimento, e uma técnica na minha frente, assim, que eu não lembro de quem era o autor. Na verdade, eu não tinha autor. Copiamos de um site aí, que entramos no GeoCities, uma coisa assim. Aí a técnica falava assim: relaxa as pernas. Isso eu lembro. Concentra suas energias, concentra sua atenção nos seus joelhos, era assim. E não é que eu saía do corpo ali com aquilo, velho. Hoje em dia, eu não precisei, desculpa, eu faço isso, mas eu não precisei de tantos livros, eu não precisei de vídeos, eu não precisei de explicações, de teoria, eu só precisei sentar comigo na intensidade e motivação correta, com a conexão simples e direta da mais pura espiritualidade que pode existir. Eu não me comparei com ninguém, nem tinha com quem comparar, não conhecia ninguém que saia do corpo. Eu falava com os amigos, me chamavam de louco. Saulo tá fumando maconha. Era o que falava para mim, orégano evoluído, moído. Era isso que falavam. Eu não tinha nem que sabia, cara. Eu sentei ali e eu comecei a assistir as experiências, como é que acontecia, e eu não sabia onde ia buscar informação, porque aconteciam coisas comigo que eu não sabia se outras pessoas estavam tendo. Foi quando eu cheguei nos lugares, fui num lugar para tentar entender. Aí eu comecei a entender sobre a ótica de quem estudava. Eu comecei a ter... No começo eu tinha medo, mas não era esse medo. Eu tinha medo porque era desconhecido, só não tinha medo de espírito. Tanto que eu saía, os espíritos ficavam lá no quadro da minha mão, botava tudo para correr. Eu passei a ter medo de espírito, até isso era simples. Quando eu frequentei centro espírita. Porque eu encosto, porque eu não sei o que, só pode fazer isso em casa, porque não sei o que. Meu Deus do céu, eu estou fazendo, como é que eu faço? Cara, era simples, era funcional,
era mágico. Não sei que era melhor que agora, porque a gente tem acesso à informação de uma forma impressionante. Aqui um clique você tem tudo. Se pedir para o ChatGPT fazer uma técnica para você, ele faz projetivo, até se duvidar. Eu estou falando que a gente perdeu essa capacidade de pegar uma coisa só e focar nela, até porque a gente não tinha outra coisa para focar também. Não tinha. Tudo que o cara fazia nessa época, ele fazia bem feito. Se ele fosse aprender a tocar violão, ele tocava violão, não tinha quem ensinasse às vezes, é revistinha de coisa, ouvido, tal. Se ele fosse aprender a dar de qualquer coisa, desenhar, ele desenhava bem, porque tinha a simplicidade do foco. A repetição não tinha mais o que fazer, era aquilo, era aquilo, era aquilo, era aquilo, e você conseguia. E você percebe que esse não era só isto, era um contato impressionante com a gente mesmo. É isso que eu estou tentando. Veja que interessante, uma coisa que eu queria mostrar para vocês agora sobre a questão da simplicidade. Observe que eu sentia nessa época uma conexão espiritual que era muito forte, mas eu nem sabia o que era aquilo. Mas ela era incrível. Era uma coisa que eu não sabia explicar, era uma sensação, saía, via passar, sentia o astral, voltava, não entendia o que era aquilo, tentava buscar informação, fui na Federação Espírita, quando encontrei do Pelourinho, tinha uma pessoa lá chamada Maria José, que conhecia por muitos anos ela, ia lá, comprava um livrinho e voltava. Olha que interessante, uma coisa chamada, eu falei outro dia, chamada limiar de felicidade, isso vai mudar a sua visão para sempre, para sempre. De pesquisas de livros, artigos que eu tirei, que mostram que a felicidade, ela tem uma proporção. Não importa a quantidade de coisa que você tenha, que você faça, você só pode alcançar aquela proporção. Você pode ter um barco, só que o que acontece? O sistema de compensação mais o sistema de memória e de forma educacional, como você enxerga, tira de você a capacidade de sentir plenitude com pequenas coisas. Então, por exemplo, você vai ver que eu vou ler vários casos aqui, calma, só estou explicando. Você vai sentar com o seu cachorrinho, com o amor da sua vida, como está aqui minha fofinha aqui, com os bichos, tudo aqui. Você vai sentar com tudo, vai sentir a coisa mais gostosa do universo e vai alcançar um nível altíssimo de felicidade. E você, de repente, vai mudar de vida, vai provar, crescer, está ali. A pessoa que tem um barco, que tem uma ilha, que tem um lugar grande, ela vai alcançar o mesmo padrão que você e olhe lá. Qual a diferença que você senta na varanda e você sente aquele limiar lá em cima. Aqui, isso está comprovado, você observa. No livro Happiness, Lição da Nova Ciência, de Richard Layard, ele fala, após certo ponto, mais dinheiro não traz mais felicidade. O cérebro humano adapta-se rapidamente às mudanças materiais. E o que inicialmente causa uma onda de satisfação logo se torna o novo normal. Já percebeu que o ato de comprar o produto é mais gostoso do que ter ele? Ele chega, você até curte, mas daqui a pouco ele normaliza e de repente você precisa de mais uma sensação novamente. A felicidade é mais sustentada por conexões sociais, propósito de vida e saúde mental, que ativam áreas cerebrais relacionadas à produção de serotonina e corretamente, no lugar certo, a dopamina. Ele argumenta que a adaptação hedônica do cérebro significa que, uma vez atingido o nível de conforto, você no mais diário, mais status, não vai fazer você crescer. O máximo que vai fazer é você não conseguir sentir mais um determinado limiar e tem que continuar com mais coisa, e de repente você vai perceber que não preenche mais. Vem muito disso, isso é até espiritual, e tem casos espirituais que eu vou contar no final do vídeo aqui, de pessoas que saem daqui do planeta Terra com muita riqueza da encarnação e sentem grande dificuldade do lado de lá. Que não é que lá não seja rico, mas é diferente a coisa. Lá as pessoas são conectadas ao seu interior. A felicidade, ela é o principal ponto de satisfação e conexão. A parte interna, a realização verdadeira do que você é. As coisas ao redor, até porque elas, sei lá, elas aparecem. Seria interessante se a gente tivesse um mundo onde todos tinham uma aparência bonita e onde todos tinham tudo que elas quisessem, né? Aí você assim veria o que seria de diferente de fato. Seria as partes internas de cada um. O que cada um de fato carrega na essência. Ninguém ia se sentir mais importante ou menos por isso ou por aquilo. No livro também The Hall of Happiness, de Sônia,
Ela fala, cerca de 50% da felicidade, esse livro, tá? É geneticamente determinada. Quer dizer, se realmente uma parte bem grande vai vir da questão genética e outras ações que, de fato, devem vir até do mundo espiritual também. Uma parte dela, ela está botando genética num bolo inteiro. A genética também inclui as ações espirituais, inclusive as questões kármicas, tá? Enquanto apenas 10% é influenciado por fatores internos, como dinheiro ou status. Ela está falando da felicidade. O restante, 40%, é controlado por nossas ações, pensamentos diários, pequenos gestos, como brincar com o animal de estimação ou passar o tempo com a família, podem liberar ocitocina e dopamina, gerando bem-estar comparável a de grandes conquistas. O estudo também de Kahneman, um estudo, tá? E Deaton, em 2010, ele fala, a felicidade emocional. Olha que interessante esse estudo. Foi feito lá nos Estados Unidos. Tá? Pensemos para o Brasil, porque não faça comparativo no sentido de moeda, entenda. A felicidade emocional aumenta com a renda, mas apenas até um certo ponto. Quer dizer, a pobreza, a escassez não é uma coisa boa. A simplicidade não é escassez, não é a falta de alimento ou moradia ruim. Não. Mas vê que interessante. Até certo ponto, cerca de 75 mil dólares anuais, que seria um salário bom nos Estados Unidos, mas não, meu Deus do céu, você parar para pensar, tem um monte de situação de impostos envolvidos aqui. Ela fala que as pessoas, até 75 mil reais, elas chegam no limiar máximo do que naturalmente conseguiriam sentir entre o equilíbrio de não ter e passar a ter. Após esse limiar, é um estudo, tá? O dinheiro não tem impacto adicional na felicidade mais. Vê que bonito isso. Se você conseguisse explicar para as pessoas, infelizmente isso é uma utopia louca de pedra, que elas não vão sentir mais plenitude ganhando muito. Que basta você chegar num nível onde você consiga ter uma casinha, carrinho para você ir para o trabalho e para voltar, e até tem as preocupações normais, vamos pagar aquela conta, como é que tá, vamos dividir aqui isso aqui, o cartão de crédito vai vencer tal dia. Isso cria uma união familiar muito bonitinha, principalmente quando você consegue. E o caminho da prosperidade familiar está muito conectado a isso, sabe? Quando você junta um pontinho de lá, junta um pontinho daqui, vem cá, vamos nos ajudar. Quanto é que você tem? Isso aqui eu tenho isso aqui, ó. A gente vai então fazer o seguinte: o mercadinho está aqui. A gente começou a fazer essas coisas, não foi, cara? O mercadinho está aqui juntamos tudo. O que faz com isso? Limiar de felicidade chegando na simplicidade, num lugar que a gente não vai fazer diferença ter uma casa gigantesca. Você pode até ter. Mas eu quero, vá. Mas você vai ouvir, nunca mais esqueça isso que eu estou lhe falando, você vai chegar lá. E você vai perceber que o padrão de interna sensação não é maior. A não ser que você seja com escassez, que é uma outra coisa. E ela continua aqui. As áreas cerebrais responsáveis por sentimento de contentamento, como o córtex pré-frontal, estabilizam após necessidades básicas serem atendidas, independente do nível da renda. Você pode ter um Elon Musk, não faz mais, não preenche mais. E para ele sentir o que você sente comprando um açaí, ele tem que comprar uma Ferrari. E passa, o açaí acaba ali e morreu Maria Preada no outro dia, meu pai. Então, mas ele tem uma Ferrari, eu não tenho. Eu prefiro ficar com a Ferrari do que com o meu açaí. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, no fundo, o ser humano quer chegar numa sensação de determinada paz. Todo o resto, até certo ponto, é uma mistura do instinto de sobrevivência com algo que faz parte da natureza humana, que é tentar dominar o outro a qualquer custo, que a gente precisa trabalhar sobre isso. Tem vários, e não acaba não. Tem muita coisa. O Stumbling of Happiness, de Daniel Gilbert, ele fala, as pessoas frequentemente superestimam quanto grandes aquisições materiais as farão felizes. Estudos mostram que, ao imaginar as grandes conquistas, você está aqui e você olha a grama do vizinho. Eu não estou falando de escassez, vou repetir de novo. Repetir de novo até pleonasmo, mas é importante. Estou falando de harmonia. Você chegou no ponto aí, você está ganhando, está tudo certinho, o aluguel está pago, você começou a guardar um pouquinho para talvez comprar alguma coisa no futuro. Já está lindo. As preocupações, elas vão criar harmonia e conexão. Inclusive preocupações pequenas, como pagar a conta de luz, essas coisinhas. O cérebro atira as mesmas áreas que quando experimentamos pequenos prazeres.
Como compartilhar uma refeição simples com um amigo, a felicidade está mais ligada à forma como interpretamos nossa experiência do que aquilo que possuímos. É lógico que o ser humano, no seu desespero, jamais vai conseguir colocar na hora do vamos ver. Existe um processo de cortar o bolo só pensando em si mesmo. É a ganância, é uma falha da personalidade humana. Isso é algo que vem dentro do instinto, isso vem dos animais. Você pegar a comidinha, botar ali para os cachorrinhos, não cuidar, um come o outro ali, uma comida do outro. É assim que funciona. Os seres não respeitam em alguma ideia, mas no geral, na sociedade, na natureza selvagem, eles não respeitam o outro. As espécies vão lutar junto, os grupos, para poder tirar do outro. É assim que funciona. Nós viemos desse sistema evolutivo. Só que a gente já consegue pensar. Lógico, eu repito, é utopia, mas não custa falar. Tem várias coisas aqui. Sapiens, uma breve história da humanidade. De Yuval Noah, ela fala, o cérebro humano não foi projetado para lidar com os excessos do mundo moderno. Muitas vezes, mais dinheiros ou posses não resultam em felicidade, pois o cérebro se adapta rapidamente às novas condições. Em vez disso, o cérebro continua a procurar satisfação, não conseguindo mais na simplicidade, e vai em aspectos mais intensos. E com isso, perde-se e não consegue mais. O problema é que é o mesmo princípio, você não consegue mais voltar a sentir prazer com a simplicidade. Você percebe que não está mais saciando e não sabe por quê. Eu tenho tudo. O que tudo você tem? É profundo isso, não? Eu contei aquelas duas histórias sobre a Cacau, a Carita, sobre eu na prova hoje, como eu estava conectado. Eu acho que a melhor forma de a gente entender a simplicidade talvez seja sobre o ângulo de alguém simples. O ângulo talvez de versos, de poetas, de pessoas que conseguiram decifrar em palavras o que eu tentei fazer aqui, o que é a vida sobre o ângulo da simplicidade e a plenitude. A simplicidade leva o ser humano à plenitude naquele nível que ele está. Ele chega num estado de harmonia, ele pode até ter mais, ele não muda com aquilo. Ele consegue se manter num nível de harmonia. O Walden fala, também no Henry David, no livro Walden, ele também fala, tem um trecho bonitinho que é assim, ali na beira do lago, na minha cabana simples, eu escutava o silêncio das árvores. O vento sussurrava histórias antigas e eu, com o coração leve, sabia que tinha tudo. Não precisava de mais nada além do momento presente. O som dos pássaros e da companhia do meu próprio espírito. Na simplicidade do dia, encontrei a mais pura forma de felicidade. Que profundo, hein? Super profundo. Você vê, eu tenho várias coisinhas bonitinhas que eu quero falar para a gente poder sentir o ponto que eu quero chegar. Folhas da Grama, né? Que é o livro Leaves of Grace, eu sei falar isso. Walt eu falo inglês, mas é horrível. Mas falo. Eu celebro a mim mesmo e canto a mim mesmo. Deito na grama, sinto a terra sobre o meu corpo. O cachorro corre ao redor, livre e pleno, em seus olhos vejo a mesma paz que carregam no peito. Não há pressa, não há ruído, apenas o ritmo natural da vida. O bater tranquilo do coração, como o tambor que marca o compasso da existência. Sou completo aqui, com tudo que preciso. Bonitinho, né? O Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável pelo aquilo que cativas. Na rotina de regar a minha flor, de cuidar de quem amo, de estar presente em cada pequeno gesto, a felicidade te brota suave, como o nascer do sol após uma longa noite. Não é o grandioso que me emociona, mas a ternura do instante simples, a beleza de ter alguém por quem zelar. Bonitinho. A gente entende mais sobre a ótica de pequenas palavras, até para transmitir informação. Acho que a simplicidade das palavras ou da imaginação simples, ela é melhor. Casa de Alvenaria, de Carolina Maria Jesus. Na minha casa simples, o vento passava pelas janelas e com ele trazia o cheiro da terra molhada. Meus filhos corriam pelo quintal, rindo com alegria que só crianças conhecem. Eu, sentado, observava. Tudo o que eu precisava estava ali.
Pequenos gestos, o som das vozes alegres, no bater ritmado do meu coração, que sabia que naquele momento éramos felizes. O Velho e o Mar, de Ernest. No silêncio da tarde, o velho pescador olhava para o mar. Não havia pressa, não havia desespero, apenas o movimento suave das ondas e o ritmo constante do remo. Ele sabia que a felicidade não estava em grandes conquistas, mas em cada momento vivido com a calma e presença. O simples ato de estar, de respirar, era tudo que ele precisava. Várias coisinhas bonitinhas assim. A Montanha Mágica de Thomas Mann. Sentado ao lado da lareira, o calor envolvendo o corpo cansado, ele olhava pela janela para o vento que movia as árvores. Não precisava de mais nada. A felicidade estava presente, no calor suave do ritmo da vida que seguia lenta e serena. Em cada batida do coração havia um suspiro de gratidão, um reconhecimento de que o simples é muitas vezes o mais grandioso. Observe que interessante. Eles estão narrando um contato com eles e a família. Você pode pensar numa foto no Instagram, tal, mas não é isso. Não precisa expor. É a simplicidade de quem realmente nós somos. Às vezes pacato, às vezes banal, extremamente sem grandes perspectivas de, olha, você... E a gente criou uma imagem de fama e seguidores. Eu não falo isso com falsa... com hipocrisia, falo isso de fato aqui. Isso acontece, eu tenho trabalhado, cuidado, dia após dia, para isso nunca entrar na minha cabeça. E às vezes até me esqueço algumas partes para que isso não aconteça. Mas é muito importante observarmos a nossa necessidade, que muitas vezes nos tira a simplicidade, de constantemente demonstrar aquilo que não somos. Ou importar-se a mostrar um momento que seria seu, extremamente bonito, o pousar de uma borboleta, um vento que bate diferente sobre umas folhas e você, olha, preciso mostrar isso para os outros. Talvez, não necessariamente. Isso nos tire um pouco da lucidez de quão gostoso está aquilo com a gente, que uma foto nunca vai ser conseguir transmitir a incrível momento de você com aquele local, né? Nunca vai. Você tira uma foto, tira um vídeo, aquilo é só um pedaço do que você está vendo em cor, com cheiro ali, né? Então a gente às vezes perde muito com isso acontece com todos nós, tá? Nesse atual momento, não custa conversar. Outras visões que eu achei linda, mais de contos sertanejos. O Grande Sertão de Veredas, de Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Simplicidade é o maior presente que a vida nos dá. Porque quando não se tem tanto, sobra tempo para apreciar o vento, o som do rio correndo e a companhia de quem se ama. Na verdade, você tem tempo para não se preocupar até se vão tirar alguma coisa de você. Uma citação de Elomar, que eu considero, se puder um dia ouça, muita gente não vai gostar, o Cantoria 3, Faviela e outras músicas que eu ouço, eu gosto de ouvir. Tem uma citação que ele fez muito bonita. Ele é um cara incrível, um músico impressionante, letrista, só que tem que entender um pouquinho o que ele fala. Deus, só mais um, de um livro extremamente conhecido, acho que ninguém conhece esse livro, Vidas Secas, você conhece? Difícil alguém da antiga aqui, ou que estudou letras, alguma coisa, não ter tido, né, ou literatura, não ter tido esse livro no seu repertório lá. Graciliano Ramos. Fabiano, sentado à beira do fogo, pensava em coisas do dia. Não entendia muitas delas, mas sabia que a seca e a vida dura do sertão era o que ele conhecia. E ali, ao lado de sua família, com a cabra e os filhos por perto, ele sentia uma paz estranha, como se aquela fosse a única felicidade que o mundo pudesse oferecer. Aí você vê que bonitinho, esse profundo, né? Alguns livros espiritualistas, algumas imagens profundas assim, né? Tem uma coisa que eu queria, você consegue ir na sua infância, é lógico que vai ter as exceções, tem gente que sofre, tal, mas você consegue ir na sua infância e trazer um pouco da visão, independente da inocência, da visão que existia sobre você, sobre o mundo, você estava envolvido, como você via seus pais,
Às vezes você sentava no quintal, conseguia fazer coisas com um tempo grande, de repente existia uma simplicidade incrível na gente, e de alguma forma parece que a gente vem do mundo espiritual já meio que preparado, mas pronto para uma determinada simplicidade. Repito, tem as suas exceções, tem pessoas que sofrem muito e tal. E eu costumo muito ligar a esse ponto, tentar encontrar, às vezes, em mim, coisas que eu sei que estão em mim, mas que às vezes o mundo nos faz perder. A sabedoria do deserto também fala, os antigos monges do deserto buscavam a simplicidade não como um fim a si mesmo, mas como uma forma de chegar mais perto de Deus. Na ausência de distrações, encontrava a paz que o mundo não pode oferecer. A vida simples, despojada de desejos mundanos, é o caminho para a verdadeira liberdade. São opiniões do livro. A minha opinião, que não necessariamente tem que ser ouvida, a opinião, eu falo que é que nem fiofó, cada um tem o seu e muitas vezes não cheira bem. Mas é que a harmonia é o caminho do meio. Nem fui, até porque a gente encanou, né? Se fosse para ficar numa montanha respirando, pode até ser. A gente ficaria no mundo espiritual, não sei que você esteja fazendo alguma coisa legal. No mundo que nós vivemos é um meio termo. Conseguir encontrar essa harmonia até certo ponto no meio de São Paulo não é tão simples. Mas a gente pode movimentar uma energia inteligente para que isso aconteça. Hoje eu conversei com um amigo meu, tá aqui, ó. Hoje, cara, parece brincadeira isso. Ele não é espiritualista, tá? Vou mostrar aqui. É o Marcos. Ele tem amigo há mais de 30 anos mais de amizade com ele. Aqui. O nome dele é Carniça, Marcos Carniça. Vou até ver aqui. Ele tá até online. Esse foi o bate-papo que eu tive com ele. Lê aqui. Me mudei para uma casa justamente para poder dormir. Fazia anos que não dormia, agora eu tô até sonhando. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, cara, eu sei que você não é espiritualista, que você não acredita em nada, mas perceba. O que tem diferente entre um apartamento e uma casa? Só me fala. Gente, não tinha gente em cima, não tinha gente embaixo. Infelizmente, é muito difícil ser simples perto de gente, porque nós somos complicados. E quanto mais nós perto de nós, eu sozinho não posso fugir de mim mesmo. Então, onde eu vou, minha aura vai junto. Mas eu posso, talvez, com alguma estratégia, não fugir no sentido de deixar de ajudá-los, esses seres. Os mentores vêm para cá, ajudam, e depois vão lá para um mundo espiritual evoluído, lá sentar na montanha de nuvem de Júpiter e meditar. Mas você, às vezes, pode se posicionar inteligentemente no meio dessa correria. Foi o que ele fez. Ele não sonhava há muito tempo, ele falou. Olha que interessante, ele mudou para uma casa e começou a sonhar. Vê que interessante. Ninguém tem culpa disso, mas é interessante que, só para você perceber que algumas coisas deixaram de ser assim. A gente não mora mais em caverninha. A gente mora em uma caverna em cima da outra. É estranho isso. A gente aceitou isso como normal. É mais barato, mais seguro e tarará. Mas nem sei se é mais barato assim. Vai comprar apartamento, mas enfim. A gente aceitou isso. E talvez tenhamos perdido a simplicidade das nossas energias sozinha. Pelo menos na hora de dormir, velho. Na hora que você vai dormir, já parou para pensar que você está dormindo aqui? Tem um corno dormindo em cima e outro embaixo. E a aura sua está encostando também na dele e a de baixo está uma suruba aurótica. Cara, você está dormindo com o vizinho. Se a sua aura encosta em alguém e a dele encosta em você, você está com acoplamento áurico. E outra coisa, minha aura está encostando na de baixo, que está passando energia por mim, que passa por de cima. Eu estou sentindo a energia dos vizinhos toda até lá embaixo, em uma proporção menor. Vê, isso aqui, velho, não sou eu que estou falando, não. Isso aqui, o exemplo aqui, um exemplo claro de uma pessoa que não é nem religiosa, não vai em lugar nenhum, nem na igreja. O Marco vai. Olha o apelido dele, Carniça. Você tem ideia? Gente boa. Professor, gente boa pra caramba. O Evangelho segundo o Espiritismo, que faz uma alusão ao Novo Testamento em vários pontos, né? Várias bem-aventuranças. Uma das bem-aventuranças, que são palavras de Jesus, fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, interprete corretamente, porque deles é o reino dos céus. A simplicidade e a humildade são virtudes que se aproximam o homem de Deus. Na renúncia aos excessos do orgulho e da vaidade, a alma encontra a sua verdadeira grandeza. Estamos falando, e já vou mostrar casos, de pessoas que perderam a simplicidade por questões materiais, perderam o contato com a simplicidade
por uma necessidade constante de compensação, e muitas vezes, sabe qual... Isso também foi, eu infelizmente eu não coloquei. A compensação passa a ser uma sensação de posição social, às vezes. Então, é uma coisa estranha em algumas pessoas.